Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos a gravação no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós procuramos trazer aqui um tema do Evangelho para que a gente possa refletir a nossa vida, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é o grande médico das almas, né? Aquele que entende cada um de nós profundamente dentro da nossa encarnação, do nosso estágio evolutivo, e é por isso que a gente se propõe a trazer o Evangelho, porque ele sempre vai trazer para nós algum lenitivo, alguma explicação, inclusive, para as situações que nós estamos vivendo, ou que viremos a experienciar no futuro, né? Então, eu trago assuntos que às vezes eu escolho, algumas vezes são intuídos, outras vezes são sugeridos aqui por vocês. Então fiquem à vontade também para sugerir assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui para refletir, para nossa reflexão. E hoje eu trouxe a questão do pensamento, do pecado por pensamento. E eu sei que é uma questão delicada, mas é uma dúvida que muita gente tem a respeito daquilo que se pensa e aquilo que se faz. Então a gente vai refletir hoje sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, muito boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Sejam bem-vindos e vamos iniciar o Evangelho pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que esteja mais uma vez no meio de nós, nos inspirando para que nós possamos ter uma boa interpretação do seu Evangelho e que esses esclarecimentos tragam para nós elucidação para a nossa alma, para o nosso espírito, e que a gente encontre aqui uma fonte não só de consolo, mas de conhecimento, para que nós possamos pautar a nossa vida diante da vida maior, com mais segurança, com mais leveza. E assim nós iniciamos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E eu vou pegar um trechinho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E é claro que aqui é um tema que as pessoas costumam levar a interpretação ao pé da letra. E nós vamos, antes de começar a refletir sobre isso, nós temos que ter um conhecimento também de que a palavra adultério, quando Jesus usava essa palavra, ela não era somente no que se referia dessa acepção homem-mulher das relações, né, entre homem e mulher, mas era um sentido mais amplo, né? Tanto é que ele empregou em outro momento a mesma palavra, como eu vou ver aqui no trechinho de Marcos, que está no capítulo 8, versículo 38, onde adultério tem um significado maior. Hoje, inclusive, para nós, tem esse significado, né? Quando alguém adultera um texto, adultera alguma coisa. E naquela época também não era diferente. Ele fala assim, porque se nesta geração adúltera e pecadora
alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Então aqui ele já está falando de toda uma geração adúltera, ou seja, a que distorce a verdade, aquela que tem o seu comportamento longe dos sentimentos de amor e de respeito, porque adultera o que é o certo, o que é o original. Então, agora aqui, voltando à questão do pensamento, a gente vê que a nossa pureza de alma, né, ela não está apenas ligada aos nossos atos, somente no mundo exterior, no nosso verniz social. Está ligada também e intrinsecamente ao que a gente pensa e ao que a gente sente. Então, muitas vezes o verniz social ele pode cobrir comportamentos, né? E a pessoa parecer estar muito evoluída e ser muito virtuosa, né? Mas na realidade não é assim que acontece no interior dela. E é aí que Jesus, né, um grande conhecedor da alma humana, chama a atenção. Porque assim, o mau pensamento, geralmente ele vai levar a uma atitude má também. Tudo que a gente vai fazer na vida é projetado primeiro na mente. Primeiro surge na nossa mente como é que nós vamos executar. Tanto as coisas do bem quanto do mal. Tudo surge no nosso pensamento. Agora fica aquela pergunta, tá, mas será que eu vou sofrer as consequências de um mau pensamento, sendo que eu não realizei aquilo que eu intentava realizar de ruim? É aqui que entra a questão. Por quê? Nós temos que entender que nós estamos em processo evolutivo. Então a alma ela está evoluindo, tanto no que se refere aqui, nós que estamos aqui encarnados nesse momento, quanto aqueles que estão fora da matéria. Então todos nós estamos em processo. O próprio planeta também está em processo de evolução. Então, na medida em que a gente vai evoluindo, os nossos pensamentos também vão se modificando. Porque não poderia ser de outra forma. À medida em que eu vou me apegando mais à ética, à moral, a um comportamento, aqueles pensamentos primários que eu tinha antes, eles tendem a diminuir e até desaparecer. E é isso que vai determinar qual é o nosso grau evolutivo. É a partir justamente disso. Então, pode ser que hoje a gente até pense ou tenha vontade de fazer alguma coisa e não faça. Então, tudo bem, já foi digamos assim, já foi um progresso. Porque antes a gente pensava e fazia. Mas ainda tem um caminho a ser feito, que é o da gente entender as situações, as coisas, a vida e se purificar a tal ponto de nem pensar o mal. E é nesse ponto que Jesus está chamando a atenção. Que nós corrigíssemos já o mal no pensamento, antes que ele se desencadeasse para uma futura ação. Lembrando que nós, seres humanos aqui na Terra, nós saímos da animalidade para a idade da razão faz muito pouco tempo no que se refere à evolução do homem na Terra. O primeiro ser humano, o primeiro humano que apareceu na Terra conta de uns 4 milhões de anos. A
razão, só de 2 milhões de anos para cá que o homem começou a utilizar a razão. Então, nós ainda agimos muito por instintos, no que se refere, inclusive, às questões sexuais. Os pensamentos, tudo isso ainda é tudo muito instintivo. E o que é pior, é um instinto mal direcionado, porque, veja, o animal, ele só tem um princípio inteligente. Então, o animal não tem um raciocínio contínuo como nós temos. O animal, ele tem digamos assim, é fragmentado o seu entendimento das coisas. Ele funciona muito mais por adestramento, automação. Ele não tem banco de memória, não tem imaginação. Ele apenas replica aquilo que é ensinado para ele. Já quando nós, espíritos humanos, quando nós, dentro da evolução, formaram-se os primeiros humanos também vinham mais ou menos parecidos com os animais. Ainda não tinha, digamos assim, aquele entendimento das coisas. Isso só foi acontecendo ao longo do tempo. Hoje nós temos um excelente, acho que o maior computador de todos, que é o nosso cérebro, a nossa mente, dotada de banco de memória e de imaginação. E acontece que nós não estamos sabendo como lidar com isso. Ora, nós estamos vivendo no banco de memória, revivendo as emoções, ressentindo as emoções passadas. Ora, nós estamos nos projetando para o futuro, e está aí o grande motivo da ansiedade. Se projetando para o futuro. E é claro, né, com o advento da internet, do celular e das coisas, das informações chegarem muito rápido, o nosso cérebro começou a trabalhar de uma forma diferente. Então, a gente começa a fazer uma coisa aqui, a gente já quer terminar logo. Tudo tem que andar correndo. E isso está fazendo um mal muito grande para a gente. Nós precisamos reaprender a utilizar esse nosso equipamento, a viver no momento presente, a se colocar a fazer aquilo que nós estamos fazendo, a atenção necessária para fazer aquilo e viver o momento presente. Só assim a gente vai sair desse quadro, dessa ansiedade generalizada que tomou conta do planeta. Nós precisamos aprender a viver no presente. E aprender que tudo que nós fazemos aqui na Terra funciona debaixo de uma lei. Não só da lei da gravidade, mas da lei de causa e efeito. Ou seja, se eu pegar uma semente e plantar maçãs, eu não vou colher peras. Se eu plantar peras, eu não vou colher maçãs. Existem leis, regras sociais, existem regras morais que devem ser respeitadas. Porque pode ser que eu não dê cabo a um pensamento que eu tenha lançado em relação ao meu próximo, mas esta vibração que eu emiti em relação ao outro, ela retorna para mim imediatamente. Imediatamente. Então, as nossas atitudes ficam todas gravadas dentro do nosso corpo emocional. E mais dia, menos dia, nós vamos ter que dar conta disso.
Porque aí entra o lado espiritual, né? A justiça divina, que é misericordiosa, mas ela é certa. Porque existe uma lei. E ninguém vai conseguir burlar essa lei. Por isso Jesus está chamando a atenção para que a gente comece a purificar os nossos pensamentos. Como é que purifica o pensamento? Justamente procurando não fazer ao outro aquilo que a gente não quer para nós. Pensamento é tudo que nós temos enquanto humanos. É através do pensamento que nós controlamos, inclusive, as nossas emoções. E os nossos instintos animais também. No que se refere ao apetite sexual, à gula na mesa, às questões de muito gasto, várias questões que nós trazemos dentro de nós. A raiva, a tristeza, elas virão ao nosso encontro. Sempre. Nós estamos aqui vivendo na Terra e num planeta de terceira dimensão. Mas o que eu faço com as minhas emoções, eu posso controlar através do meu pensamento. Então, a gente ter raiva de uma situação ou de uma pessoa, a gente ter medo, ou ter tristeza, ou ainda agir por instinto de olhar com malícia para outra pessoa, nós podemos controlar isso com o pensamento. O pensamento controla emoções. Emoções controlam o nosso comportamento. Emoções controladas vão ter um comportamento diferente. E é claro que o impacto que nós vamos causar para nós e para o outro vai ser também de acordo com aquilo que eu fiz do meu pensamento. Então, o que é que nós queremos de impacto para a nossa vida? Coisas boas ou ruins? Se nós queremos coisas boas, nós temos que corrigir em nós aquilo que ainda nós não conseguimos, até o momento, corrigir através das emoções. Lembrando que a emoção, ela vai vir, é normal que nós sintamos. Anormal é quando não sente. Aí já é uma psicopatia. Mas todos nós sentimos, nós temos as 5 emoções básicas, que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto. Todo ser humano tem isso já dentro de si. Controlar as emoções só pode ser feito isso através do pensamento. E é isso que Jesus está falando aqui. Todo mau pensamento é resultado ainda de uma imperfeição da alma. De um quesito que nós ainda não corrigimos e que precisa ser corrigido. Mas, se a pessoa tem o desejo de se melhorar espiritualmente, moralmente, como ser humano, e encontrar uma autonomia emocional, ela precisa aprender a cuidar dos seus pensamentos. Aliás, aí eu já colocaria uma outra lição de Jesus, que ele fala do vigiar e orar. Vigiar não é vigiar a vida dos outros. Não é prestar atenção em quem está em volta, não. O vigiar, é prestar atenção ao que você pensa. Aliás, é um bom exercício a gente perceber durante o dia quais são os pensamentos mais recorrentes que nós temos. Onde é que a nossa mente está se prendendo tanto? E lembrar de que pensamento pode ser mudado a qualquer momento, a qualquer segundo. Porque a nossa mente, ela funciona como se fosse um rádio. Eu vou sintonizar onde eu quero. Esse é o exercício do livre-arbítrio.
eu vou sintonizar onde eu quero. Se essa estação aqui, esse pensamento está me trazendo tristeza, está me trazendo depressão, eu posso mudar. Nós precisamos acreditar na força divina que existe dentro de cada um de nós. Se a gente não tomar consciência de quem nós somos, e nós somos filhos de um Criador perfeito, vai ficar muito difícil. Como eu digo, inclusive, na terapia para os meus pacientes, remédio não vai curar ninguém. O remédio, ele te ajuda a você passar por um processo. Ele é um paliativo para o efeito. Mas se você não cuidar da causa, vai continuar acontecendo. É como se você tivesse uma torneira que está pingando, aí você troca a torneira e esquece de arrumar o cano, porque era o cano que estava furado. Então não adianta trocar a torneira. Então nós precisamos aprender aí na causa das coisas. Se a gente está tendo determinados tipos de pensamentos, e alguns até obsessivos, como é o caso de pensamento em suicídio, nós precisamos verificar o que é que está acontecendo. Porque além de tudo, nós temos interferências de outro plano da vida que também influencia no nosso pensar. Porque de acordo com como nós pensamos, nós atraímos companhias espirituais para o nosso campo. E se a gente começa a ter pensamentos viciosos, que tipo de companhia que a gente está arrumando para a nossa vida? Então, por isso que a consciência das coisas e o conhecimento é que nos liberta, porque a partir de agora nós vamos passar a ser o comandante da nossa vida. É a chave que a gente tem, tá aqui. As pessoas sempre falam às vezes, o binômio emoção-razão, que a gente não sabe para quem que tem que dar atenção. A emoção, ela brota em você. Quem tem que controlar as emoções é a razão. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar pessoas frias ou calculistas, não é isso. Mas nos tornar pessoas equilibradas. É diferente. E é a proposta de Jesus. Por isso que quem se esforça e toma boas resoluções para não praticar um ato mal, já está no caminho. O fato dele já não querer fazer aquilo já é um progresso. Agora, existem aqueles que só não fazem o ato mal porque a circunstância não permite. Porque se permitisse, estava lá fazendo. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Será que eu não estou fazendo? Mas eu não pequei porque eu não traí ou eu não fiz determinada coisa. Tá, mas se tivesse a condição favorável, você não teria feito? Então é aí que a gente precisa começar agora a acender essa luzinha dentro aqui da nossa mente e prestar atenção em nós mesmos. Porque a pessoa que tem um pensamento, um mau pensamento, mas procura sair fora disso, ela já está no caminho e vai chegar num ponto em que ela vai, naquela questão, ela vai alcançar um progresso que nem mais esse pensamento vai passar. Aí ela realizou esse progresso. Então, é um trabalho de todos nós. Todos nós que estamos aqui na Terra temos esse trabalhinho para fazer. E é claro que Deus, que é justo, mas que é todo misericordioso e bom, ele sabe, ele leva em conta as diferenças. Mesmo que a gente tenha um pensamento aí que não seja muito digno, mas Deus sabe no nosso íntimo, sabe as diferenças e sabe também do nosso esforço em nos melhorarmos. E é claro que essas diferenças vão também
ter um peso e uma medida na responsabilidade dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Então, aquele que se compraz no pensamento ruim ou na cobiça, seja, como diz aqui na passagem de Jesus, na mulher ou no homem, ou até na situação financeira do outro, nos interesses, quem se compraz nisso ainda vai sofrer muito a lei de retorno. Quem se esforça está no caminho. E aquele que já conseguiu, já passou por essa etapa. Então, aqui, minha gente, é o trabalho de todo dia. E se você tem aí pensamentos compulsivos que você não consegue controlar sozinho, procure ajuda. Eu acho que hoje na Terra não teve um período tão grandioso, de tanta facilidade em a gente poder ter tratamentos psicológicos para que a pessoa possa se reerguer novamente na vida. Então procure ajuda terapêutica, porque a gente não pode ter esse orgulho de querer achar que tudo nós podemos conseguir sozinhos. Ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos sim um dos outros. Então, ter esse orgulho de dizer que procurar terapia é coisa de gente doida, que é gente que eu não preciso, eu vou dizer para vocês, todos nós precisamos, todos. E se eu pudesse hoje dar um conselho a toda a humanidade, eu diria, pelo menos uma vez na sua vida, faça terapia. Invista no seu autoconhecimento, porque esse bem que você vai amealhar dentro de você, você vai levar onde você estiver, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual, é uma aquisição sua. E nós vamos agradecer, né, ao nosso mestre pela lição, né, porque é uma lição grandiosa essa do pensamento. Que a gente procure utilizar essa ferramenta, essa inteligência, o pensamento contínuo que foi dado ao nosso espírito imortal para que a gente pudesse se desenvolver e chegar mais rápido ao seio do nosso Pai Criador. E agradecidos que somos, nós pedimos a Jesus que abençoe cada lar aqui representado, que nós possamos, dentro do nosso esforço de progresso espiritual, contar sempre com a ajuda do nosso Mestre e de todos aqueles que nos acompanham na nossa jornada evolutiva. E assim nós pedimos, Senhor, que nos abençoe uma vez mais e permita que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. E assim é, e eu desejo que vocês aí tenham uma excelente semana e uma liçãozinha de casa, né? Vamos cuidar daquilo que a gente pensa, vamos prestar atenção um pouquinho na gente mesmo. Nós vamos achar muita riqueza quando nós nos esforçamos para nos observar. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like aqui depois que o vídeo vai para o feed e também aqui no YouTube. Tá bom? Uma excelente semana. Até lá.